Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 4, Evangelho escrito por Mateus capítulo 4, versículo 1 até versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor por essa rica oportunidade de estar na sua casa. Faremos uma leitura aqui. Obrigado, querido. Uma leitura um pouquinho extensa, mas necessária para a compreensão da palavra. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11, os irmãos encontraram? Amém? Passo a ler. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso eu lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor seu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Com isto, o diabo saiu, e os anjos chegaram e o serviram. Amém? Pode se assentar. Queridos irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra séria. Eu gostaria que você tomasse toda a atenção. Falaremos sobre as 3 tentações que Jesus sofreu no deserto. E a primeira tentação que Jesus sofreu, nessa passagem conhecida da Bíblia Sagrada pelos irmãos, por todos nós, após ser batizado nas águas e após o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de pomba e lhe direcionar ao deserto, Jesus oferece a Deus um jejum de 40 dias, e ao cabo desse jejum, a Bíblia diz, e nós lemos, ele teve fome, e o diabo se apresentou a ele. E a primeira tentação que Jesus sofre é a tentação da necessidade. É a tentação que acontece na esfera da necessidade. Jesus tinha fome. O tentador então se apresenta a ele e lhe faz uma proposta. Primeiro ele faz um questionamento a Jesus. Ele diz: se você é o Filho de Deus. E depois a proposta: transforme estas pedras em pães e sacie a sua fome. Transforme estas pedras em pães e realize a sua vontade. A primeira tentação de Jesus aconteceu na esfera da escassez. Jesus tinha fome e o diabo se apresentou a ele. Primeiro ponto de atenção que eu quero deixar aqui para os irmãos é cuidado quando você tiver fome. Cuidado quando você tiver alguma necessidade. Porque o inimigo se apresenta. E ele vem distorcendo a nossa identidade. Ele diz para Jesus: se você é um filho de Deus,
dá uma ordem. Se você é o filho de Deus, ou um filho de Deus, manda. Olha só como que o diabo, ele trabalha conosco. Se você é um filho de Deus, você não pode passar fome, então dá uma ordem. Determina, ordena. E nós, amados irmãos, não somos senhores. Nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Quem manda é Ele. Quem ordena é Ele. Quem abre é Ele. Quem fecha é Ele. Ele é soberano. Glória, pois, a Ele eternamente. Aleluia. O diabo sempre vem com essa proposta. Filho de Deus não pode passar por essa situação. Você é um filho de Deus. Você está à frente de uma obra em nome de Jesus. Não aceita essa situação. Não aceita isso que você está passando. Determina, ordena. Irmão, crente é submisso à vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E tudo Ele faz belo a seu tempo. Há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Há tempo de colocar fora, mas também há tempo de edificar e construir. Tem um tempo de Deus para todas as coisas. O choro pode durar uma noite inteira, mas tenha certeza que a alegria vem pela manhã. Ele está no controle de todas as coisas. Você pode erguer a tua mão e glorificar o nome dEle. Abacuque 3, 17 a 19 diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, olha a postura do crente, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele me fará andar com pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Hoje, irmão, pode ser um momento de dificuldade, um tempo de escassez, uma fase de porta se fechando, mas logo ali na frente, Deus vai abrir uma porta, Deus vai estender as mãos, Deus vai realizar um milagre e o nome dEle será glorificado na tua vida. Não é o hoje que te define, o que te define é a tua postura diante da situação. Continue servindo a Deus com alegria e proclamando: o Senhor é a minha força. Ele tem obra na minha vida, Ele me fará andar, aleluia, sobre os meus pés. Glória a Deus. Paulo disse em Filipenses 4, 12 e 13: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só pode dar esse brado aquele que confia no Senhor. Você confia no Senhor e pode glorificar o nome dEle. Na necessidade, amados irmãos, a nossa identidade é posta à prova. A nossa filiação é posta à prova, mas eu venho te dizer uma coisa nessa noite: não ouça a voz do tentador. Ouça a voz daquele que já falou com você desde o princípio da sua jornada. No capítulo 4 de Mateus, o diabo chegou para tentar Jesus, mas no capítulo 3, e se a gente lê o texto de Lucas, fala com mais profundidade e riqueza de detalhes, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus nas águas do Jordão. Uma voz se ouviu no céu dizendo: esse é o meu filho amado,
esse é o meu filho amado. Deus já nos prepara antecipadamente, irmãos. No capítulo 3, Jesus ouviu do Pai: você é meu filho amado. No capítulo 4, o diabo vem perguntar para Jesus e questioná-lo: você é um filho de Deus? Aleluia. Quem aqui já ouviu? Quem aqui já sentiu? Quem aqui crê que é um filho de Deus e pode glorificar o nome do Senhor? Então você não precisa duvidar. Quando o diabo chegar, você não precisa temer. Você não precisa ter dúvidas. Porque antes que ele viesse, Deus chegou na frente. E ele já nos disse: eu vos escolhi. Não foi você que me escolheu, mas fui eu quem escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ele já te chamou de filho. Aleluia. Portanto, não foi a palavra de Jesus que definiu essa situação, mas foi a palavra de Deus sobre ele que determinou a sua vitória. A palavra de Deus a nosso respeito é o que determina a nossa vitória. Tem filho amado de Deus aqui? Então vai-te embora, Satanás, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus de Nazaré. Jesus sabia muito bem quem ele era. Por isso o diabo não podia vencê-lo. Se você tem certeza de que é salvo, escolhido, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, batizado com o Espírito Santo e com fogo, aleluia, o diabo não pode te vencer. O diabo não pode lançar dúvida no teu coração. Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É no deserto, mas Deus está comigo. É no monte, Deus está comigo. É no vale, Deus está comigo. Quando passares pelas águas, Deus está comigo. Quando passares pelo fogo, Deus está comigo. Aleluia, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Aleluia, você tem essa certeza e pode adorar. Deus está contigo, Deus está conosco. O inimigo tenta Jesus no deserto. Você acha que ele para por aí? O tentador é ousado. Ele volta novamente no final da história de Jesus, na história terrena de Jesus. Capítulo 27 de Mateus, versículo 40, Jesus já está na cruz, usando a boca de alguém, olha o que o diabo diz, e dizendo: você que destrói o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Desce dessa cruz. Se é filho de Deus, não passe por esse sofrimento. Se é filho de Deus, não passe por essa humilhação. E o que me dói é que tem lugares que ensinam isso hoje. Que o filho de Deus não pode passar por uma prova, porque é pecado, não pode passar por uma enfermidade, é demônio, é isso, é aquilo. E nessa vida nós estamos sujeitos a tudo, igreja. Mas uma certeza a gente tem: eu estou convosco todos os dias. Aleluia. Jesus não desceu da cruz. Jesus venceu na cruz. Vou falar de novo para você dar um glória bem gostoso. Jesus não desceu da cruz. Ele venceu na cruz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O diabo queria que Jesus provasse quem ele era. E filho de Deus não tem que provar nada para ninguém. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que somente obedecer a voz do meu Senhor. Obedecer a palavra do meu Senhor. Ele não ordena, Ele não determina,
mas ele usa a palavra. Porque no deserto, amados irmãos, a gente pode estar desguarnecido de tudo. No momento da necessidade, você pode não ter nada, mas tem uma coisa que permanece: a palavra de Deus na nossa vida. E ele diz ao diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Aleluia, o que te sustenta é a palavra, o que te fortalece é a palavra. Você pode não ter nada agora, mas você tem a palavra, e a palavra abre, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra quebra a força do mal, a palavra. Aleluia, é poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Você ainda crê na palavra e pode adorar. Aleluia, eu estou sentindo o poder da palavra. É o poder da palavra. É o poder da palavra. Aleluia. Ah, se Jesus olhasse para o agora. Naquele momento ele foi tentado a transformar alguns pães, algumas pedras em pães. No deserto da Judeia, ele é tentado a transformar poucas pedrinhas em pães. Mas anos lá na frente, alguns anos, um ano, lá na frente, aliás, um ano, ele transforma, multiplica muitos pães para alimentar uma multidão. O hoje não te define, o amanhã Deus já preparou. Hoje você pode não ter nada, amanhã você vai ter para alimentar uma multidão. Vou falar de novo. Hoje você pode olhar a conta, olhar a despesa, olhar o relatório e falar: não dá nem para mim. Se você ficar firme, servir a Deus, obedecer a voz de Deus, amanhã você vai estar tratando de uma multidão. Louvado seja em nome de Jesus. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Ramai, Torebecandarai. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu derabadalabassória, alamandere, biassorecandarai, alabaia sória, andarai, turibicai, uramandarassai, tuibicanduravassai, ramantoriassé, alabassúria. Erga a tua mão, o Senhor está fazendo algo aqui. Alabai, tom, yanai. Creia na mão do Senhor na tua vida. Creia no operar de Deus na tua vida. Hoje você pode não ter, o amanhã Deus já preparou. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Jesus nunca teve carência de pão. Nunca teve carência de pão. Que tentação michuruca que o diabo fez. Jesus sabia quem era o Pai. Um dia ele contou uma parábola, Lucas capítulo 15, os irmãos sabem, parábola do filho pródigo. E lá no versículo de número 17, está escrito assim, ó. E ele disse: os trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão. Olha aí, os empregados têm abundância de pão, mas você é filho. Vou lá de novo. Aleluia. Se Deus usar o empregado faraó, não vai faltar para o faraó. Imagina para o filho. Imagina para quem tem o nome escrito lá no livro da vida, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Jesus tinha consciência de que o Pai é provedor, de que o Salmo 23:1 é para ele e é para nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você crê nisso e pode dar glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. É na nossa fraqueza que nós somos fortes. No deserto, a tentação não funcionou. Ela foi frustrada.
Porque quando o inimigo pensa que a gente não tem nada, nós temos a palavra guardada no nosso coração. Você ainda ama a palavra e pode dar glória a Deus? Vamos correr. O diabo sofreu o primeiro golpe, mas ele ainda tem carta na manga. E ele toma Jesus e leva Jesus ao pináculo do templo. Presta atenção nisso aqui. Ele tentou Jesus no deserto, não deu certo. Aí ele trouxe Jesus para a igreja. E sabe como que ele tentou Jesus na igreja? Usando um versículo. Um versículo, está escrito aqui, ó. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então, se joga daqui. Se joga daqui. Ele usou uma palavra fora de contexto. Ele usou uma distorção da Bíblia para tentar Jesus. Mas Jesus não é alguém ausente. Jesus não é alguém que só mergulha na palavra na hora da dificuldade. Jesus não é alguém que só dá uma passada pela Bíblia Sagrada quando ele está em aperto. Jesus ama, Jesus é a palavra. Jesus vive a palavra. Jesus é a imagem da palavra. Você tem a palavra de Deus, irmão? Aleluia. Então Jesus na hora, ele vence o diabo. Ele diz assim, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Não coloque à prova o Senhor seu Deus. A primeira estratégia do diabo é tentar a gente na necessidade. Lá fora. Não dá certo? Ele quer derrubar aqui dentro. Então não é porque você está na igreja que está garantido. Não é porque você tem uma carteirinha que está garantido. O que garante é você orar, jejuar, comer palavra todo dia, ser cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, estar na presença de Deus, aí a vitória é certa, no nome de Jesus de Nazaré. O diabo tem derrubado crentes dentro e não fora da igreja. Jesus, ele crê naquilo que está escrito, mas ele não precisa afrontar Deus com aquilo que está escrito. Ele não precisa pegar a palavra de forma fora de contexto e tentar pressionar Deus na parede. Jesus não vai ao templo para afrontar Deus. Ele não vai ao templo para tentar Deus. Mas ele vem ao templo para adorar a Deus. Quem veio aqui adorar a Deus, erga a mão e dá glória, irmão. Aleluia. Nós não somos daqueles que tentam colocar Deus contra a parede. Até porque não tem parede que comporte o tamanho do nosso Deus. Mas nós somos daqueles que entram nesse lugar aqui, dobra o joelho, aleluia. Pode estar ruim ou pode estar bom. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós não afrontamos a Deus, nós esperamos em Deus. O Salmo 42, versículo 3, o salmista diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? É doloroso isso. Quando as pessoas começam a nos alfinetar e dizer, olha, você está passando por essa dificuldade, cadê o seu Deus? Você não é crente? Não bate cartão na igreja? Não fica carregando a mala do pastor? Cadê o seu Deus? O Deus que você vai servir de manhã, de tarde e de noite. Cadê o seu Deus? Faz alguma coisa agora. Pula, se joga. E tem gente se jogando na estrada da perdição, esperando que Deus faça alguma coisa, mas Deus, irmãos, é soberano. Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. E se Ele quiser te abençoar, não há quem possa impedir. Aleluia. Mas no versículo 4 e 5 do Salmo 42, o salmista diz assim: quando me lembro disso, dentro de mim, eu derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e de louvor,
com a multidão que festejava. E eu digo: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo livramento da sua face. Espera em Deus. Não afronta Deus. Não desafia Deus. Não tenta entender Deus. Porque não tem como explicar a grandeza desse Deus. Mas eu te dou um conselho. Entrou no templo, esquece tudo. Erga a tua mão, glorifica o nome dEle. E você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui com resposta. Você crê nisso, irmão? Estou sentindo a presença do Eterno aqui, Ramassúria, Abaxandará. E eu não venho ao templo para barganhar, para afrontar. Eu não venho aqui prometer a dar louvores a Deus se Ele fizer. Eu venho adorá-lo. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, que já fez o melhor por mim, me deu a salvação e escreveu o meu nome no livro da vida. Aleluia. Estou sentindo a presença dEle aqui, irmãos. Está até difícil falar. Creia nessa noite que Deus está fazendo o melhor. Às vezes demora, mas Ele está fazendo o melhor. Olha isso aqui. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, amém? Amava. Agora vamos tentar montar um cenário aqui. Lázaro adoeceu, mandaram enviados a Jesus, contando que ele estava doente, que havia pressa. E Jesus se demorou 2 dias. Talvez algum dos discípulos chegou até ele e falou assim: mestre, por que o Senhor está demorando para sair? Já está tudo pronto? Vamos sair daqui quanto tempo? 1 hora, 2 horas? E Jesus falou: não, eu não vou. Agora não. E alguém talvez perguntou por quê? E a resposta de Jesus foi: porque eu estou esperando ele morrer. Eu estou esperando ele morrer. E a gente não entende isso. Aí talvez alguém foi mais incisivo e falou: Jesus, o senhor está esperando o quê? Ele morrer? Dele não. Morrer não, estou esperando feder. Porque tem coisa que Jesus só põe a mão quando está fedendo. A Bíblia diz que Ele é a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, se crê nele, viverá. Aleluia. Mas Ele sempre faz aquilo que é melhor. Então não perca a esperança. Ele pode estar demorando 1 ou 2 dias, mas Ele vai chegar. E quando Ele ordenar, aleluia, glória a Deus. Aleluia, os irmãos estão sentindo, dá glória a Deus aí, irmão. Dá glória a Deus aí. Tem coisa que tem que morrer para Jesus fazer um milagre acontecer. Tem coisa que tem que morrer na nossa vida. Tem coisa que se persiste na nossa vida, a gente não vê glória, não vê céu, não vê vinho novo. Se o odre não for novo, o vinho não pode ser novo. Mas se morrer, se tiver um odre novo, o vinho vai ser novo, e o nome de Jesus vai ser glorificado. O diabo perde mais uma vez, e agora, para finalizar, ele leva Jesus a um alto monte. Como ele é ousado. Agora ele vai tentar Jesus no lugar secreto. Ele tentou Jesus no deserto, ele tentou Jesus na igreja, agora ele vai tentar Jesus num lugar onde é só nós e Deus. Porque o monte é esse lugar retirado, onde eu não cultuo a Deus na coletividade, mas onde eu cultuo a Deus sozinho. É eu e Deus, é Deus e eu. E lá nesse lugar, olha a proposta do diabo. Ele fala assim para Jesus: Jesus, estou elucubrando aqui, falando na nossa linguagem. Sabe tudo aquilo que você está querendo? E Deus vai demorar um tempão para te dar?
Porque você ainda vai ter reino, vai ter glória, mas você vai ter que passar por uma cruz, vai ter que passar mais de 2000 anos, vai ter que ter uma grande tribulação para depois chegar um milênio e você reinar plenamente. Então vai demorar muito para a vitória chegar. Se você quiser que tudo isso chegue agora, dobra o joelho aqui que eu te dou. Sabe tudo aquilo que Deus ele prometeu fazer? E que Ele vai demorar para fazer, porque Deus é Deus de processo, Deus é Deus de escola, Deus é Deus de pedagogia do deserto, Deus é Deus que te coloca no monte, depois no vale, depois no monte. Ele vai forjando você, Ele vai trabalhando em você, aleluia, Ele vai fazendo de você um vaso novo. E o diabo fala assim, essa história de vaso novo não precisa não. Vamos encurtar o caminho, vamos tirar essa cruz, dobra o joelho aqui nesse lugar onde você adora o teu Deus, dobra esse joelho perante mim que eu te dou tudo aquilo que você quer. É assim que Ele nos tenta, irmão. Quando a gente está naquela ânsia, que a gente precisa da vitória, que a gente precisa de uma intervenção de Deus, e a gente sabe que Deus está trabalhando. Se a gente pudesse, a gente encurtava o caminho. Até Jesus, Ele falou, mas Ele falou com muito temor. Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E não foi. Ele teve que beber o cálice. Ele teve que passar pelo lado de dentro. E às vezes a gente não quer passar pelo lado de dentro, a gente não quer viver tudo aquilo que tem que ser vivido, porque dói, porque é duro, porque tem perda, porque tem percalço, porque tem porta fechando na nossa cara, porque tem dificuldades extremas. Então o diabo fala, dobra o teu joelho para mim, que tudo isso eu encurto e te dou agora. E Jesus olha para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Aleluia. Porque somente a Deus eu adorarei e somente a Ele eu prestarei culto. E a Bíblia diz que o diabo saiu e os anjos chegaram. Eu quero finalizar com isso aqui. Quando eu e você vencemos, o diabo sai e os anjos chegam. Vou falar de novo que você não entendeu. Aleluia. Você está crente ainda, irmão? Está sentindo a presença do Eterno aí? Dá um glória então. Aleluia. Então escuta isso aqui, aleluia. Você vence essa tentação. Você vence essa prova. O diabo sai. E o sobrenatural, os anjos de Deus chegam para te servir. Você crê nisso e pode dar glória ao nome do Senhor. Se põe de pés em nome de Jesus para nós orarmos rapidamente. Rabacanda, Rabachanda, Aramanaia. Você não precisa transformar pedra em pão, porque aquilo que é teu já está preparado. E Deus vai colocar na tua mão. Você recebe isso dando glória ao nome do Senhor. Erga suas mãos.